Olá, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, projeto de plantação de igreja na cidade de Brasília. E essa é uma mensagem muito impactante. Caso você não tenha ido neste culto, as pessoas me procuraram, falaram: Alex, você gravou aquela mensagem, foi muito impactante, fui muito transformado. E aliás, é assim que a gente acredita ser o nosso culto e ser. É para isso que a gente acredita ser a mensagem, para a transformação. Tem muitas pessoas que elas vão na igreja e para analisar a mensagem, para ver se a mensagem foi boa, para ver alguma coisa, para entender. A gente não quer apenas que você entenda, a gente quer que você seja transformado, ok? Essa mensagem faz parte do nosso processo de discipulado para nos tornarmos mais parecidos com Jesus, para nos tornarmos discípulos mais maduros de Jesus. A gente acredita que é através da palavra que seremos transformados, né? E o título da mensagem de hoje é Entre mim e Deus. Esse é o título da mensagem de hoje, quando os filhos ocupam o lugar de Deus. Talvez de imediato você fale: poxa, então essa mensagem não é para mim porque eu não tenho filhos. Calma, eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração, você tendo filhos ou não, porque a gente vai falar sobre coisas que ocupam o lugar de Deus na nossa vida, coisas que estão entre nós e Deus. Talvez no seu caso não seja filhos, e você vai poder adequar essa mensagem, aplicá-la na sua vida, e esse é o nosso desejo, ok? Então, primeiro, falando sobre filhos, né? Essa dinâmica entre o amor de Deus e o amor que temos aos nossos filhos. Eu tenho duas filhas, duas meninas lindas, ok? A Elisa, de 3 anos, e a Luana, de 8 meses. E eu vou contar um pouco da minha experiência como pai aqui, como que essa mensagem se aplica a mim. E uma das coisas que eu já posso adiantar para você é que a paternidade transformou minha vida, definitivamente. De várias maneiras, de várias maneiras. Eu posso falar por mim, tanto pela minha esposa, que a maternidade transformou a vida dela, a paternidade transformou a minha vida. A dinâmica desse relacionamento com as crianças é uma coisa incrível. A gente aprende a amar de verdade. A gente aprende a abrir mão de nós mesmos, né? Seja na hora do sono, falar: eu amo aquela criaturinha que não me deixa dormir, né? Mas, cara, como essa dinâmica do relacionamento entre pai e filho é uma coisa incrível, né? A gente aprende a renunciar, a gente aprende a se sacrificar, a gente aprende o altruísmo, né? A gente aprende realmente a obedecer, porque é muito interessante. Eu estou constantemente tendo que educar a minha filha, falar para ela coisas de caráter moral. E constantemente eu estou me vendo. Será que eu estou fazendo o que eu estou falando para ela fazer, né? Então, como ela está o tempo inteiro precisando de orientação, eu fico o tempo inteiro me sondando. Será que eu estou vivendo isso que eu estou falando para ela fazer? Cara, é uma dinâmica incrível. E uma das coisas que eu percebo, inclusive, é que como eu sou desobediente. Como eu desobedeço a Deus. Deus fala coisas, Ele é um pai amoroso e Ele deixou as ordens para que eu desfrutasse de mais felicidade, né? As leis de Deus nos conduzem à felicidade. As leis de Deus são boas. Entretanto, às vezes a gente quer fazer do nosso jeito. É uma coisa incrível. E quando eu vejo a minha filha me desobedecendo, né, eu falo: filha, era para o seu bem, tá vendo? Desobedecer não leva a lugar nenhum. E toda vez que eu falo isso, eu penso: poxa, Alex, você não precisa desobedecer, não leva a lugar nenhum. E isso se torna muito real, muito prático, o tempo inteiro, né? Essa é uma das coisas maravilhosas. Por outro lado, é possível que os filhos tomem o lugar de Deus. É possível. E a gente tem que entender isso a partir do Evangelho, né? Criação, queda, redenção e restauração. Porque Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou como filhos dele. Deus nos criou como representantes dele. De tal forma que nós nos deleitamos, nós encontramos felicidade
ao nos deleitarmos no nosso relacionamento com Deus. Então, Deus nos criou para sermos criaturas e não deuses. Mas o pecado faz com que a gente queira tomar o lugar de Deus. O pecado faz com que a gente queira colocar coisas no lugar de Deus. E quando isso acontece, é ruim. Quando isso acontece, nós sofremos. Nós sofremos. E é isso que a gente vai ver aqui durante essa mensagem. A gente vai ver como Deus criou todas as coisas de maneira boa e perfeita. E Deus nos criou para adorá-lo. Só que isso não é uma ditadura. A nossa adoração a Deus é o caminho para a felicidade. Quando a gente resgata a adoração a Deus, ao único e verdadeiro Deus, nós encontramos então a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer de viver. E é sobre isso a mensagem de hoje, né? E o pecado afetou todas as coisas. O pecado afetou a nossa representação. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Mas agora a imagem de Deus está manchada em nós. Deus nos criou para representá-lo, só que agora a gente não quer ser representante de Deus, a gente quer ser Deus. Deus nos criou para ter um relacionamento perfeito com Ele, mas agora a gente quer dar prazer no relacionamento. A gente não quer que Deus seja a fonte do prazer no relacionamento. Nós queremos ser a fonte, ou nós colocamos em outras pessoas a fonte desse prazer, né? E quando isso acontece, as coisas não dão certo. Por isso a mensagem de hoje é uma mensagem sobre restauração. É uma restauração da verdadeira adoração. A mensagem de hoje é sobre colocar Deus em primeiro lugar. A mensagem de hoje é colocar a criatura, as coisas criadas, as pessoas, o trabalho, a profissão, o sucesso, as realizações pessoais, não em primeiro plano, não como fim em si mesmo, mas como um meio de adoração a Deus. É possível você conhecer a Deus e não estar adorando a Deus como devia, ou estar adorando as coisas que Deus te deu no lugar de Deus. Como assim, Alex? Gente, até mesmo o amor foi deturpado pelo pecado. Tudo foi deturpado pelo pecado. A nossa maneira de pensar foi deturpada pelo pecado. A nossa maneira de entender Deus foi deturpada pelo pecado. O pecado estragou tudo. E o que Deus está querendo é restaurar todas as coisas. Deus quer que a gente volte a discernir o certo e errado, não a partir de nós mesmos, mas nele. E inclusive o amor, até mesmo o amor foi deturpado. E a gente pode estar vivendo o amor de maneira equivocada. Alex, como assim? Eu queria trazer um caso muito famoso nos anos 70, o caso de Doka Street. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse caso. Foi um assassinato no dia 30 de dezembro de 1976. Um homem chamado Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doka Street, ele deu 4 tiros em uma mulher chamada Ângela Diniz, uma mulher muito rica e conhecida. Ela tinha uma casa em Búzios e lá em Búzios ela foi assassinada pelo seu namorado. E olha só o que o Doka Street disse depois que ele foi preso. Em alguns livros artigos foram publicados em cima desse caso. E ele falou assim: eu disse que se ela não fosse ser minha, não seria de mais ninguém. E depois que ela morreu, eu entendi o que tinha acontecido. E a dor e a angústia eram terríveis. Para mim, a vida havia perdido o sentido. Perceba, Doka Street, ele ficou famoso porque ele falou: eu matei por amar demais. Eu matei por amar demais. Ele tinha um amor obsessivo, possessivo. E ele falou: olha, se você vai se relacionar com outro homem além de mim, eu prefiro te matar do que passar por esse sofrimento. Sabe o que significa? Doka Street, ele era dominado, controlado pelo seu sentimento de amor. Entende? Ou seja, tudo foi manchado pelo pecado. Até mesmo o amor
pode ser obsessivo ao ponto de ser destruído, contaminador e fazer mal às pessoas. Talvez você ame alguém equivocadamente. Talvez você ame os seus filhos de maneira indevida. É aqui que eu quero chegar. Talvez você ame seu trabalho de maneira indevida. Não é errado amar alguém, mas até o amor pode estar errado. Não é errado amar os seus filhos, lógico que não. Pelo contrário, ame seus filhos. Mas a maneira como você ama pode estar equivocada. Pode estar equivocada. Talvez não seja obsessivo como o amor de Docker Street, mas é equivocado. Eu queria que você suspeitasse de você mesmo. Eu queria que você acreditasse no que a Bíblia fala sobre nós mesmos, sobre a nossa natureza pecaminosa. E que você realmente fizesse uma avaliação, não apenas das pessoas que estão no seu círculo de relacionamento, mas de toda a sua vida, porque talvez você esteja colocando coisas entre o seu relacionamento com Deus. Talvez você esteja fazendo de pessoas e coisas aqui dessa terra um ídolo. E essa mensagem ela foi baseada em um livro de Tim Keller, chamado Deuses Falsos. E o Tim Keller, no início do livro, lá na introdução, ele diz: nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que poderia nos acontecer. Como assim, Alex? Exatamente. Talvez o nosso coração deseje tanto algo, que aquilo toma proporções catastróficas na nossa vida. Não é errado desejar algo. O problema é quando esse desejo nos controla. E a gente tem que entender isso. Quando que isso acontece? Vamos ver mais um pouquinho. E a gente tem que entender essa frase de Tim Keller a partir de Romanos, capítulo 1, versículos 24 e 25, que dizem assim: por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Perceba o que Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 1. Logo no versículo 24, como você pode ler, Paulo está falando que Deus nos entregou aos desejos do nosso coração como resultado de uma adoração deturpada. Ou seja, quando a gente adora as coisas criadas ao invés do Criador, como consequência dessa adoração equivocada, Deus nos entrega aos desejos do nosso coração. Só que perceba o que Paulo está falando. Os nossos desejos nos levam a práticas desprezíveis. Por isso que Tim Keller ele afirmou o quê? Que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que pode nos acontecer. Porque muitos dos nossos desejos nos escravizam e nos leva a praticar coisas desprezíveis. Exemplo, você conhece alguém que ele quer tanto uma coisa que ele não é capaz de viver sem ela? Ou que toda a vida dele gira em torno daquela coisa? Imagina uma pessoa que quer muito casar, uma pessoa que é solteira e ela é infeliz. A única coisa que vai poder trazer satisfação real na vida daquela pessoa é o casamento. Entretanto, se ela se casar, ela vai trazer um peso terrível sobre o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque às vezes o desejo daquela pessoa em se casar é completamente deturpado pelo pecado. Eu não estou falando que as pessoas não podem desejar se casar. Eu estou falando que até os desejos do nosso coração podem nos levar as piores coisas da vida. E uma maneira de exemplificar isso é através de um livro chamado Eu e Você para Sempre. Eu e Você para Sempre. Esse livro foi escrito por Francis e Lisa Shen. Um casal escreveu esse livro, cada um escreveu metade de um capítulo, são 6 capítulos. E a Lisa Shen,
ela falou lá no capítulo 3 e no capítulo 5, ela escreve que o desejo dela de se casar era enorme. Ela tinha um desejo absurdo de se casar. Ela falou: eu construí a minha vida baseado nesse desejo de ter um marido e ter filhos. Até um dia que, conversando com meu marido, ele me apontou coisas que eu precisava mudar. E ele falou que muitas vezes eu sufocava, a Lisa fala isso no livro, eu sufocava o Francis. E na hora eu fiquei brava com ele, falei: como você tem coragem de falar uma coisa dessa? Mas ela disse que foi parar para pensar. E ela percebeu que ela colocou o Francis em alguma medida no lugar de Deus. E esse é um exemplo realmente pertinente. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, os relacionamentos ficam pesados. Por quê? Quando você trata uma pessoa como um ídolo, você faz mal para ela. Porque o que é um ídolo se não um Deus? Quando você trata um cônjuge como um Deus, você vai colocar sobre aquela pessoa, sobre o seu cônjuge, a responsabilidade de suprir necessidades emocionais e espirituais que apenas Deus pode suprir. Isso vai fazer mal para a pessoa. Ninguém aguenta ser tratado como um ídolo ou como um Deus. Da mesma forma, isso vai fazer mal para você. Sabe por quê? Porque você nunca será saciada. Se o seu cônjuge é um ídolo, preste atenção, você vai estar sempre infeliz. E você sempre vai fazer do seu casamento um peso. E vai ser ruim. E é por isso que a gente está falando sobre isso aqui. A proposta dessa mensagem é mostrar: nós não devemos tratar nada e nem ninguém como um ídolo. Porque quando isso acontece, isso faz mal. Nós fomos criados para encontrar satisfação em Deus. Entende? Em Deus. Por isso é péssimo tratar pessoas como ídolo. Existe uma frase famosa, se eu não me engano, de Chesterton, que ele diz, ou ele popularizou essa frase, que diz: existe em nós um buraco do tamanho de um Deus. Nós temos um vazio, nós nascemos com um vazio. Entretanto, quando a gente tenta colocar filhos, trabalho, sucesso, entende? Cônjuge, realizações, dinheiro no lugar de Deus, nós nunca estaremos satisfeitos. É por isso que uma vez perguntaram para Nelson Rockefeller. A família Rockefeller é uma das famílias mais ricas do mundo e da história. Nelson Rockefeller foi vice-presidente dos Estados Unidos. E em um determinado momento, perguntaram para ele: o quanto mais de dinheiro você precisa para ser feliz? Sabe qual foi a resposta dele? Apenas um pouco mais. Um dos homens mais ricos da história reconheceu e esclareceu como funciona o coração do homem. Nós somos insaciáveis. Nós sempre queremos mais. Nós sempre queremos mais prazer. Nós sempre queremos mais dinheiro. Nós sempre queremos mais sucesso. Nós sempre queremos mais poder. As pessoas nunca se contentam. E é terrível fazer das coisas e das pessoas um ídolo. E é por isso que as pessoas se corrompem tanto. É por isso que existem sociopatas. É por isso que existem pessoas pervertidas sexualmente. É por isso que existem pessoas tão corruptas, mesmo com tanto dinheiro. Porque no nosso coração existe um vazio e elas estão tentando suprir esse vazio através de coisas que não são Deus. João Calvino uma vez disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E sabe o que é interessante? Porque Jesus falou lá em Mateus capítulo 15 que de dentro do nosso coração saem a imoralidade sexual, o adultério, pensamentos impuros, mentira, perversão sexual, idolatria, todas as coisas saem de dentro do nosso coração. O nosso coração fabrica ídolos. E eu preciso
contar uma coisa para você. Antes de eu continuar essa mensagem, eu queria falar uma coisa que tem um potencial de ídolo no meu coração. É uma coisa que eu luto. E talvez, depois que eu contar essa história, você vai conseguir se identificar e ser mais honesto e conseguir ver algum potencial ídolo no seu coração. O que é um potencial ídolo? Gente, eu amo a Deus. Eu amo a Jesus mais do que tudo. Quero amar mais, cada vez mais. Mas existem coisas que constantemente podem tomar o lugar de Deus na minha vida. E sabe qual é uma dessas coisas? O ministério pastoral. Exatamente. O ministério pastoral. A igreja. Muitas vezes eu acho que a minha identidade, eu acho que o sentido da minha vida está relacionado a isso. E quando isso acontece, é um problema. Porque quando o ministério pastoral não está acontecendo de acordo com as minhas expectativas, quando a igreja não caminha de acordo com as minhas expectativas, o que acontece? Frustração. E é um problema quando a gente forma a nossa identidade, o nosso senso de existência, pertencimento e segurança em coisas, em realizações. E é muito interessante porque eu acho que essa é uma tendência muito comum de pastores. Eu não sei se você já conheceu alguém assim. Qual o seu nome? Eu sou o Alisson, sei lá. E você, qual o seu nome? Eu sou o pastor João Veríssimo da Silva. Né? Peraí, eu perguntei o seu nome, eu não perguntei sua função, entende? Tem pastor que acha que o nome dele virou pastor fulano de tal. Gente, o nome dele não é pastor fulano de tal. Por quê? Porque o pastor, ele vive tanto aquilo, ele respira tanto aquilo, que muitas vezes ele acha que o senso de identidade e existência dele é aquilo. Se ele perdeu o ministério, ele perdeu a vida, ele perdeu a razão de viver. Da mesma forma, sabe? Eu fico imaginando a quantidade de pastores que amam tanto o ministério, que negligenciam suas famílias, seus filhos. Perde tudo, mas não perde o ministério. Talvez você seja assim. Talvez você ame o seu trabalho. Você quer crescer lá dentro da sua empresa. Você não perde nenhuma oportunidade, mas você está perdendo a sua família. Mas você está perdendo todas as coisas. Talvez você é escravizado por algum hábito. Álcool, vícios, pornografia. E aquilo te aprisiona de tal forma que você perde sua família, perde todas as coisas, perde o trabalho. Mas você não perde porque você é controlado por esses ídolos. E aqui eu queria trabalhar uma coisa com vocês. O que é um ídolo? O que é um ídolo? A gente vê lá em Atos capítulo 16, por exemplo, Paulo pregando em Atenas, lá no Partenon em Atenas. E a gente vê que em Atenas possuíam vários ídolos, lá na Grécia. E existem 4 ídolos que são muito famosos. Afrodite, a deusa da beleza. Ares, o deus da guerra. Ártemis, a deusa da prosperidade e fertilidade. E Hefesto, o deus da arte. Tem muitas pessoas que acreditam que um ídolo é um objeto ou uma estátua que seja, a qual você se prostra e adora. É uma imagem a qual você adora. Na verdade, isso pode também ser um ídolo. É verdade. Entretanto, na cultura atual, talvez a gente não dobre os nossos joelhos a Afrodite, que é a deusa da beleza, da sexualidade. Talvez você não tenha uma estátua de Afrodite na sua casa, mas saiba de uma coisa. Talvez você ame tanto a sua beleza que você a idolatra. Hoje, a adoração a Afrodite não acontece se dobrando os nossos joelhos a estátuas. A adoração a Afrodite acontece dentro dos spas, das academias. Pessoas que são escravas da beleza e se perderem aquilo, ficam infelizes para o resto da vida. Talvez você não dobre os seus joelhos à deusa Ártemis, mas talvez você elevou a carreira profissional e o dinheiro
a proporções cósmicas. É quase que uma espécie de sacrifício de crianças e você negligencia a sua comunidade, a sua família. Entende? É verdade, talvez você não tenha uma estátua e a adore, mas talvez você adore essas coisas que as estátuas daquela época representavam. E veja só que interessante o que o profeta Ezequiel disse sobre idolatria. Ezequiel disse assim: recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, esses homens levantaram ídolos, onde? Em seu coração. Levantaram ídolos em seu coração e seguem coisas que os farão cair em pecado. Por isso entenda, não é errado apreciar a beleza. O problema é quando você converte a beleza em algo essencial e inegociável na sua vida. Não é errado querer trabalhar, pelo contrário, é bom querer trabalhar. Deus criou o trabalho. O problema é quando você eleva o trabalho à sua identidade e à sua razão de viver. O problema é quando o dinheiro te escraviza e o desejo por poder e por riqueza te escraviza, te domina. Ou seja, a questão da idolatria é o que te traz significado, segurança, proteção e realização. O que te traz? Por isso, a gente pode então entender o que Tim Keller disse em seu livro quando ele afirmou: qualquer coisa pode ser um ídolo, especialmente as melhores coisas da vida. Olha só o que ele afirmou. Achamos que ídolos são coisas ruins, mas quase nunca isso é verdade. Quanto maior o bem, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de um Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Entenda, tudo pode ser um ídolo. Tudo pode ser colocado entre mim e Deus. Tudo pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, especialmente as melhores coisas da vida. Êxodo, quando lá no Decálogo, que fala sobre os 10 mandamentos, ou seja, os mandamentos morais dados por Deus a Moisés, qual é o primeiro mandamento? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Não farás outros deuses além de mim, não se prostrarão a eles. Entenda, você pode fazer das melhores coisas da vida um Deus. Talvez você seja realmente controlado, a sua segurança esteja nas coisas dessa vida, nas realizações, nas pessoas. O que, caso você perca, vai tirar de você a razão de viver? Será que se você perder o seu filho, você vai querer parar de viver? Será que se você perder o seu cônjuge, você vai perder a sua identidade e o seu desejo de viver? Por isso a gente tem que entender o que é um ídolo, definindo. Um ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Preste atenção, qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pode ser famílias e filhos, carreira profissional ou enriquecimento, conquistas ou aplausos da crítica, manter as aparências ou a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza, seu cérebro. Uma grande causa política ou social, sua moralidade e virtude ou mesmo o sucesso do ministério cristão. Quando o seu sentido na vida é consertar a vida da outra pessoa, podemos chamar isso de codependência, mas na verdade trata-se de idolatria. Ídolo é qualquer coisa que você observa e diga no fundo do seu coração: se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor. Então me sentirei importante e seguro.
Há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas talvez a melhor seja a adoração. Gente, um ídolo é tudo aquilo que pode tomar o controle da sua vida. E talvez você não saiba, mas tudo que toma o controle da sua vida, tudo que te dá significado, tudo que te dá razão para levantar de manhã e dormir à noite, é aquilo que você adora. É aquilo, tudo que te faz viver é a sua adoração. Por isso, família, casamento, igreja, pessoas, trabalho, como a gente já viu aqui, tudo isso pode ser um ídolo. Mas sabe qual é um dos maiores desafios nessa mensagem? É porque não é fácil identificar um ídolo. Não mesmo. Talvez algumas coisas, como eu mencionei, são apenas potenciais para se tornar um ídolo, mas não são um ídolo, mas são potenciais. Porque qualquer coisa pode ser um ídolo, especialmente as melhores coisas da vida. Por isso, quando algo mexe com você, realmente balança com você, quando você é apaixonado por alguma coisa, fique alerta. Aquilo pode ser um potencial de ídolo. Não é fácil identificar um ídolo. Nem sempre a gente consegue reconhecer. Nem mesmo a gente consegue, às vezes, reconhecer o potencial daquele ídolo. Por isso eu quero te alertar. Fique atento. E olha só, Abraão, um homem chamado por Deus, não tinha percebido que ele tinha um potencial de ídolo no seu coração. Eu queria te mostrar como o filho de Abraão era um potencial ídolo na vida dele. Preste atenção. Em Gênesis, no capítulo 12, nós lemos assim: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar e ali o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Agora olha que coisa interessante. Deus prometeu a Abraão. Deus prometeu. Abraão não pediu a Deus um filho, ok? Deus falou: eu vou te dar filhos, eu vou te dar descendentes, ok? Deus prometeu. Entretanto, Deus prometeu filhos a Abraão, mas os filhos não vinham. Abraão esperou alguns anos e o filho não vinha. Abraão esperou décadas. E a promessa de Deus não se cumpriu. Por que eu estou falando isso? Imagina a agonia de Abraão. Imagina a angústia. Poxa, Deus falou que ia me dar um filho. Imagina a quantidade de expectativa, de espera que Abraão e a sua esposa Sara não colocou nisso. Imagina, nossa, que agonia. Imagina cada mês, cada menstruação, cada percepção de que, olha, não vai ser dessa vez. Imagina o sofrimento deles. Se coloca no lugar deles. Deus fez uma promessa, mas demorou décadas. E o filho não vinha. Mas quando veio, Abraão já tinha mais de 100 anos. Sara tinha mais de 90 anos quando ela deu à luz a Isaac, que significa o quê? Riso. Riso, sim, pela alegria de ter um filho, mas especialmente a alegria de ter se cumprido a promessa de Deus na vida deles. Né? Por isso que o filho dele se chamava Isaac. Deus chamou Abraão para abençoar todos os povos da terra. Esse foi o primeiro chamado de Abraão. E Deus prometeu que daria a eles um filho que seria então o descendente, que continuaria o chamado para abençoar todos os povos da terra. Mas Abraão, além de receber esse chamado em Gênesis 12, ele recebe um segundo chamado, mais difícil do que o primeiro, em Gênesis 22. Vejam comigo o que diz Gênesis capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs à prova
Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Perceba uma coisa, duas coisas. Primeira coisa, Deus não fala assim para Abraão, Abraão, pega Isaque e sobe o Monte Moriá. Não. Percebam, algo muito importante nessa narrativa. Deus fala o quê? Pega Isaque, o filho a quem você tanto ama. Vocês percebem? É por isso que no versículo 1 do capítulo 22, a gente vê que Deus pôs Abraão à prova. À prova do quê? Deus queria ver quem Abraão amava mais. Deixa eu ver se Abraão ama mais a mim ou ao seu filho. Por isso que ele falou, pega o seu filho a quem você tanto ama, Abraão. Entende? Segunda coisa interessante, Deus não manda matar Isaque. E a gente vai ver isso mais para frente. Deus manda oferecê-lo como sacrifício. E aqui eu quero te explicar, porque a gente só consegue entender Gênesis 22 à luz da cultura daquela época. Porque talvez algumas pessoas questionem o Antigo Testamento ou a própria Bíblia, porque falam, imagina, um Deus de amor ia mandar alguém matar o próprio filho? Não é mesmo? Mas eu quero te explicar isso, primeiro à luz da cultura da época, e depois explicar como que a gente, na nossa cultura, entende esse texto, ok? Primeira coisa, aquelas culturas, elas não eram individualistas, né? Hoje nós vivemos em uma cultura extremamente individualista. Nós formamos a nossa identidade a partir das nossas próprias realizações. Quando a gente vai se apresentar às pessoas, a gente fala o nosso nome, o que nós fizemos, qual é a nossa formação. Não tem nada a ver com a minha família. Eu não falo sobre a minha identidade a partir das realizações de outras pessoas. Eu falo a partir das minhas, diferentemente daquela época. Se você perguntasse para alguém daquela época, quem é você? Ele falaria, olá, eu sou Abraão e o meu primogênito é Isaque. Naquela cultura com um senso de coletividade, eles formavam a identidade pessoal na família. Eles viviam debaixo de um clã, eles viviam em um relacionamento, de tal forma que o primogênito da família, ele era o representante da família, ok? Outra coisa muito interessante, eles viviam em uma cultura sacrificial. Nossa, Alex, já? Sim. Lembre-se de Gênesis, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. E depois que Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E eles ficaram envergonhados. E porque eles ficaram envergonhados com a nudez que representa o pecado naquele contexto, naquela narrativa, eles ficaram envergonhados com o que eles fizeram, então eles tentaram cobrir a nudez. Eles tentaram cobrir a vergonha deles. Deus falou, olha, o que vocês fizeram? A gente costurou folhas de figueira para cobrir a nossa vergonha. O que Deus fez? Não, gente. Essas folhas de figueira, elas não são suficientes para cobrir a vergonha de vocês. Deus, então, matou um animal. Foi o primeiro derramamento de sangue da história. Porque somente através do derramamento de sangue, a vergonha poderia ser coberta. Hebreus fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus matou um animal para cobrir a vergonha deles. Ali começou o sistema sacrificial. Abel depois sacrificou uma ovelha como oferta ao Senhor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eles já viviam entendendo isso. O que aconteceu? Teve Noé, veio a arca de Noé, depois as águas baixaram. E depois que as águas baixaram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando colocaram os pés na terra?
fizeram um altar e sacrificaram um animal ao Senhor. Eles viviam em uma cultura sacrificial. E eles entendiam que era necessário o quê? Sacrifício para que os pecados fossem perdoados. Eles entendiam, isso fazia parte. E quando eu falo isso não é apenas dos primeiros anos da vida humana. Isso acompanhou a história da humanidade durante quase toda a história da humanidade. Observe na Idade Medieval. Eu não sei se você gosta de séries no Netflix, na Amazon. Na Netflix tem uma série chamada Vikings. E se você olhar bem, se você prestar atenção na cultura daqueles vikings, né? Naqueles nórdicos, você vai ver eles adorando aos deuses deles e eles constantemente falando sobre aplacar, afastar a ira de Odin. Então, quando eles iam para uma batalha e perdiam a batalha, o que eles falavam? Odin está bravo com a gente. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso? O que eles faziam então? Eles ofereciam sacrifícios para que Odin removesse a sua ira, para que eles então fossem perdoados por Odin e Odin voltasse a batalhar por eles. Gente, essa é a cultura de praticamente toda a história. Essa cultura de um Deus de amor que não está irado com a gente é recente, inclusive é por causa do cristianismo. As pessoas elas não conseguem entender o pecado. As pessoas não acham que o pecado é digno de condenação. E o que eu estou querendo mostrar com tudo isso, da cultura da época, é que eles entendiam assim. E eu estou mostrando que ao longo de toda a história, na maior parte da história, todo mundo aceitava isso com muita naturalidade. Então, se alguém morreu, cara, é normal, eu mereço isso. As pessoas entendiam assim. Então, a gente não tem que olhar para o pedido de Deus a Abraão com a nossa cosmovisão, com essa cultura individualista, sabe? E realmente que afasta completamente a justiça de Deus. Gente, Abraão, quando recebeu esse pedido de Deus, foi triste. Ele ficou arrasado, porque ele amava seu filho. Entretanto, ele não achou injusto. Por quê? Porque ele entendia que sem sacrifício não existe remissão de pecados. E Abraão, ele era capaz de entregar o seu filho, ele achava justo Deus pedir o filho como sacrifício. Por quê? Porque na cultura daquela época, e para Abraão, oferecer o filho como sacrifício era um privilégio. Veja os Vikings. Veja os Vikings. Veja lá na Netflix. Existe uma cena horrorosa em que eles oferecem um ser humano como sacrifício. E quando uma pessoa fala, eu quero me entregar como sacrifício a Odin, o pai daquela pessoa vira e fala, é isso, meu filho. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eles não achavam um absurdo, eles não achavam que Deus não amava, muito pelo contrário, eles entendiam a justiça de Deus. E Abraão ali se prontificou, ele ficou triste. Perceba, Deus não pediu um assassinato. O que Deus pediu para Abraão, de acordo com o final do versículo 22, do capítulo 22? Ofereça o seu filho como holocausto. Deus não falou, mata Isaac para provar que me ama, não. Ele falou, ofereça como sacrifício, como substituição. Substituição do quê? Derrame o sangue do seu filho para que toda a sua família tenha os seus pecados perdoados. Para Abraão, aquilo era duro, mas era justo. Se você não entender isso aqui, talvez você também não consiga entender o Evangelho. Porque o Evangelho é exatamente isso. Talvez você fale, como? Como que um Deus justo pediria uma coisa dessa? Deus fez isso. Deus matou o filho dele. Como que um Deus justo pediria para alguém sacrificar o seu filho? Não, um Deus de amor jamais faria isso. Mas o próprio Deus sacrificou o filho dele por amor a nós. Deus não é injusto por condenar o pecado. Deus não é injusto por derramar sangue. E a gente tem que entender a Bíblia
com essa perspectiva. Deus é justo por condenar o pecado e o pecador. A Bíblia fala que a ira de Deus está sobre nós. Nós merecemos condenação. Deus colocou os padrões. Se vocês comerem do fruto que eu estou proibindo comer, vocês vão morrer, certamente morrerão. Eles desobedeceram, agora um Deus justo precisa fazer o quê? Fazer o que ele afirmou, fazer o que ele prometeu. Ele precisa condenar o pecado de forma justa. E contra um Deus justo, santo e eterno, o pecado precisa ser condenado de forma justa, santa e eterna. É por isso que a condenação do pecado é a morte eterna, é estar eternamente separado de Deus. Mas Abraão só conseguiria cumprir aquele pedido de Deus entendendo que Deus é justo, mas entendendo que Deus era gracioso. Porque o mesmo Deus que pediu para sacrificar o filho foi o Deus que falou que através daquele filho todas as famílias da terra seriam abençoadas. E olha só o que acontece na sequência dos versículos no capítulo 22. Diz assim, versículo 9: quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão! Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Você consegue entender por que esse pedido tenebroso de Deus, na verdade, era um pedido de misericórdia? Porque Deus, para ser Deus na nossa vida, para ocupar o lugar dele na nossa vida, precisa que a gente derrube todos os ídolos no nosso coração. Deixa eu te falar, você só vai conseguir encontrar a felicidade se você encontrar a verdadeira adoração a Deus. Você só vai conseguir encontrar satisfação quando Deus for Deus na sua vida. Então, sabe por que coisas difíceis acontecem? Para que a gente elimine, para que a gente realmente coloque Deus no lugar onde Ele deve estar. Quando filhos, cônjuges, trabalho, sucesso, dinheiro, realizações, obras sociais tomam o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos caminhando para a infelicidade, para a destruição. Por isso, na verdade, aquilo não era um pedido horroroso de Deus, pelo contrário, era um ato de misericórdia de Deus na vida de Abraão. Sabe por quê? Porque a gente vê aqui no versículo 12 que diz: não toque no rapaz, não lhe faça mal. Por quê? Porque agora eu sei que você teme de fato a Deus. Abraão, agora eu tenho convicção que você ama a Deus mais do que Isaque. Agora a gente sabe que Deus é Deus na sua vida. Aquele potencial a ídolo que estava no seu coração deixou de ser um potencial a ídolo. Só teria uma forma de descobrir se Isaque tomaria mais para frente o lugar de Deus na vida de Abraão, através dessa prova. Por isso, aquela prova é uma atitude de misericórdia de Deus. E talvez você ainda esteja ouvindo essa mensagem falando: cara, isso para mim não faz o menor sentido. Então eu vou te contar uma história. Quando eu me casei com a Thalita, minha esposa, minha amada esposa, nós no primeiro ano de casamento, diferente da maioria dos casais, a gente já queria engravidar. Dois doidos. E como a gente tentou engravidar desde o início do nosso relacionamento, do nosso casamento, a gente descobriu que tinha dificuldades. Nós tínhamos algumas dificuldades. A gente ia nos médicos e a Thalita não estava conseguindo engravidar. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos e nada de engravidar. Gente, foram 3 anos difíceis, se perguntando
por que a gente não consegue engravidar. E aí era interessante, né? Porque a gente estava tentando, orando, convidando pessoas a orar por nós e nada de gravidez. Aí de repente chegava um casal e falava, a gente ficou grávido. É mesmo, a gente nem queria. E a gente falava, poxa Deus, você deu filho para uma pessoa errada, era nessa barriga aqui, era para essa família aqui. Mas o que eu quero falar, eu quero expressar para você, é que só quem passou pelo dilema da infertilidade sabe exatamente o que eu estou falando. Porque a cada mês em que a Thalita descobria que não estava grávida, ela ficava mal, eu ficava mal, e às vezes eu questionava a Deus, por quê? E a gente orava pedindo a Deus um filho, orava pedindo a Deus um filho. E até um dia que a gente teve uma das notícias mais incríveis da nossa vida. A Thalita ficou grávida. Ela ficou grávida e a gente ficou feliz demais. Isso aconteceu no ano de 2016. E a gente saiu contando para todo mundo, a Thalita tá grávida, e fizemos festa. Mas essa festa durou pouco tempo, porque depois de poucas semanas, a gente descobriu que aquele bebê, aquele embrião não ia se desenvolver e a Thalita iria abortar aquele embrião naturalmente. A nossa alegria se tornou em tristeza. E os questionamentos a Deus vieram com força. Os porquês agora ficaram com P maiúsculo. E a gente começou a buscar a Deus, é verdade. Mas eu me lembro de questionar a Deus e falar, Deus, por que era melhor não ter dado? Era melhor não ter dado. Entretanto, a gente descobriu que Deus, a graça de Deus nos basta. A gente descobriu através daquela experiência algo que a gente sabia só de ouvir falar, mas agora a gente experimentou de verdade. A gente descobriu que o cristão não vive pelos sentimentos ou pelo que ele entende, mas o cristão vive pela fé. E então a gente começou a crer que Deus é bom. Deus, eu não entendo porque o Senhor fez isso, mas o Senhor é bom. E no meio das nossas orações, a gente mudou o foco da nossa oração. Ao invés de falar, Deus nos deu um filho, a nossa oração era, Deus, a sua graça nos basta. O Senhor nunca nos prometeu um filho. O Senhor nos prometeu um Salvador, o seu filho. E o Senhor cumpriu. Obrigado, Senhor. Nos faça nos alegrar em Cristo Jesus, que Cristo Jesus seja tudo para nós, que Ele seja o Rei, que Ele seja o nosso maior prazer, que Ele seja a nossa maior felicidade. Foi ali que a gente entendeu que Jesus pode ser tudo para nós. Talvez Deus não te dê um filho, mas Ele te deu Jesus. Talvez Deus não te dê um cônjuge, mas Ele te deu um noivo perfeito, Jesus Cristo. Cara, isso é incrível. Talvez Deus não te deu dinheiro, fama e trabalho, mas sabe de uma coisa? Aqueles que entendem que a graça de Deus basta reinarão com Ele eternamente. Isso é demais. Entenda o Evangelho, entenda as promessas de Deus. E é por isso que a gente deu o nome para a nossa primeira filha, que nasceu em 2017, de Elisa. Elisa significa Deus é a minha promessa. E eu acho lindo, porque além de achar um nome lindo, Elisa, o significado é muito especial para nós. Porque toda vez que a gente olha para Elisa, a gente lembra, Deus é a minha promessa. Jesus é a minha promessa. Ele nunca me prometeu um filho, mas Ele prometeu Jesus. A minha promessa é Jesus e ela se cumpriu quando Jesus veio. Observe o versículo 13 de Gênesis 22. O versículo 13 diz assim: Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Perceba o que está acontecendo aqui em Gênesis 22. Abraão ia sacrificar o filho, mas ao invés de sacrificar o filho como holocausto pelos seus pecados, Deus providenciou um carneiro
Deus providenciou um animal. Houve um substituto ali no Monte Moriá, que substituiu o sacrifício de Isaque e de toda a família. É assim que a gente tem que entender o que Cristo Jesus fez. É assim que a gente aprecia Cristo Jesus mais do que todas as coisas. É dessa forma que a graça de Deus nos basta. É dessa forma que a nossa alegria na salvação é maior do que todas as coisas. É dessa forma que a gente pode dizer: a quem tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada mais me alegra além de estar junto a ti. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso substituto. Assim como Deus providenciou um substituto lá no Monte Moriá, Deus providenciou um substituto para nós lá em Jerusalém, quando Jesus subiu o monte e morreu no nosso lugar. Entenda, a cruz era para ser minha e sua por causa dos nossos pecados, mas Cristo Jesus decidiu, por amor, se sacrificar no nosso lugar. É o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados, de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Jesus, sem nunca ter cometido pecado, morreu no nosso lugar, no lugar de pecadores. Ele sofreu por causa dos nossos pecados de uma vez por todas, de tal forma que não é necessário mais sacrifícios. Sabe por que a gente não mata animal hoje? Para derramar sangue, para que os pecados sejam perdoados e a ira de Deus seja removida? Porque Jesus morreu de uma vez por todas. E todos aqueles sacrifícios anteriores apontavam para Cristo Jesus. Aquele animal que Deus matou lá no Éden para cobrir a vergonha de Adão e Eva, apontava, representava Cristo Jesus. Aquele animal lá em Gênesis 22, no Monte Moriá, que substituiu a morte de Isaque, representava Cristo Jesus. O cordeiro lá do Êxodo, quando Israel estava saindo do Egito, o cordeiro que foi morto e o seu sangue foi passado nos batentes da porta, e quem fizesse isso pela fé não teria o filho primogênito morto. Aquele animal representava Cristo Jesus, e é por isso que João Batista, quando vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu como um cordeiro no meu e no seu lugar. Uau! Isso é incrível! Isso é incrível! A gente precisa exultar, vibrar e se alegrar com essa notícia. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser achados. Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Se Jesus não fosse abandonado na cruz, nós seríamos abandonados. Soldados, pessoas, enquanto Jesus estava sendo crucificado, gritaram: se você é mesmo filho de Deus, desce daí. Jesus tinha poder para descer de lá. Mas sabe por que ele não desceu? Porque se ele descesse da cruz, nós desceríamos um dia a eternidade do inferno. Por isso ele nos amou, por isso ele pagou um preço, ele nos substituiu. E é por isso que a graça de Deus nos basta. É por isso que Cristo tem que ser tudo. Porque Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e Ele quer ocupar o lugar de honra e de Deus no nosso coração. Ele quer dominar sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração. Tim Keller disse: ninguém percebe que Jesus é tudo de que se necessita, até Ele ser tudo o que se tem. Às vezes, Deus parece estar nos matando, quando, na verdade, está nos salvando. Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus, o Senhor vai me matar se eu perder o meu filho. Deus não está te matando, Ele está te salvando dos ídolos do seu coração,
de viver uma vida irrelevante. Você não existe para ser pai, você não existe para ser cônjuge, você não existe para ser um empresário incrível, você não existe para ter uma vida de sucesso, você não existe para ser rico, você existe para glorificar a Deus e se deleitar no Deus Criador de todas as coisas, do céu e da terra. E enquanto você não conhecer esse deleite, você nunca vai experimentar a verdadeira felicidade. Por isso, não temos como saber todas as razões pelas quais Deus permite coisas difíceis na nossa vida. Mas, como Jesus, podemos confiar nele nesses tempos difíceis. Entenda, enquanto Deus não for Deus no nosso coração, na nossa vida, a nossa alma nunca encontrará paz. Não faça dos seus filhos um ídolo. Eles não vão suportar. E nem você vai aguentar. Você vai um dia morrer de insaciedade, de sede. Só Deus pode ocupar um lugar de honra na nossa vida. O primeiro mandamento não é apenas um mandamento. O primeiro mandamento é uma libertação. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Enquanto isso não acontecer, você não vai entender o motivo de existir. Enquanto Jesus não for tudo para você, você não vai entender que Ele é tudo o que se necessita. Por isso Deus manda coisas difíceis e Ele permite que a gente passe por grandes provas, para que a gente perceba que ou Ele é tudo, ou Ele é tudo, ou a gente não vai encontrar a verdadeira felicidade. Queria orar por você. Deus, obrigado pela mensagem do Evangelho. Obrigado por nos ensinar tanto, Deus. E obrigado porque às vezes o Senhor parece que está matando a gente, mas na verdade o Senhor está nos salvando. Salvando de nós mesmos, nos salvando dos nossos ídolos. Seja Deus na nossa vida, Deus. Seja Deus. Transforme o nosso coração. Eu quero te amar mais, Deus. Quero abandonar meus ídolos, os meus pecados. Traga arrependimento. Traga transformação. Eu quero ser menos orgulhoso, Deus. Menos prepotente. Me ajuda a te amar de verdade, Deus, acima de todas as coisas. Eu reconheço que eu não consigo, eu preciso de Ti. E abençoe cada um que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor seja Deus na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.